Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E hoje nós vamos para mais uma aula de arte, tá bom? Nós iremos para as páginas 14 e 15 do nosso livro de arte, ok? Vamos lá? Vamos ver o que tem lá nas nossas páginas 14 e 15, continuando a nossa unidade, nosso tema 4 do livro de arte. Vamos lá? Então, meus amores, aqui na página 14, nós iremos ler algumas imagens, observar, tá? O que essas imagens nos passam, e ainda falando um pouco do futebol, né? Da arte do futebol. A arte do futebol inspirando outras artes. Lembra que a gente está falando sobre isso? Pois é, o futebol é um esporte que envolve muitos movimentos, tá? Quem joga futebol, ele na hora do jogo, na hora do esporte, na hora da prática do esporte, ele faz muitos movimentos, tá? Para dar essa impressão no desenho, é necessário usar corretamente as linhas. Você sabia que todas as linhas que não são retas dão impressão de movimento? Vamos observar essa imagem aqui. Vamos ver, vamos analisar. Essa imagem, ela é muito bonita, né? Chama bastante atenção porque ela tem muitas cores, né? Além das cores, o que a gente observa? Como é que está feito o desenho com as cores? Em reta ou em círculo? Perceberam que lá em cima nós comentamos que as linhas que não são retas, seja em forma de círculo e em outros movimentos, elas dão ideia de movimento, tá? E aí perceberam que nesta imagem a gente tem uma ideia de movimento? Que movimento seria esse no futebol? Bem aqui embaixo a gente está vendo tipo o quê? Como se fosse uma chuteira, isso, aquilo que os jogadores usam, né? E o que ela está fazendo? Qual movimento está simulando? Pois é, você prestou atenção na legenda dessa obra de arte? É a bicicleta, é um movimento que os jogadores fazem no campo, na hora de um chute para gol. Muitas vezes eles não estão preparados para pegar a bola do jeito normal e eles fazem esse movimento aí, a bicicleta, para tentar pegar a bola numa determinada altura e conseguir fazer o gol. Então esse movimento chama-se bicicleta e o nome dessa tela também é Bicicleta, tá? De Antônio Petkov, tá? E ele simulou os movimentos dessa bicicleta. A bicicleta é um movimento que o jogador faz com os pés e ele chuta a bola, tá? Da parte da frente botando para a parte de trás, tá bom? Como se fosse de costas. Maravilhosa essa tela, linda, e realmente simula o movimento da bicicleta porque é redondo aí, né? Como se fosse a roda da bicicleta, redondo, como se ele estivesse aí dando uma pedalada, né? Muito boa imagem. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem é de Mané Garrincha, um jogador, tá? Antigo, que fez muitos gols. Ele era chamado de Alegria do Povo. E aí, essa tela é de Rubens Gentman, tá? Gentman. E aí ele pintou o Mané Garrincha, que foi um importantíssimo jogador, tá? Para a seleção brasileira, tá? Então, ele pintou o jogador de uma maneira como se ele estivesse o quê? Dá pra gente entender que movimento é esse aí. É o movimento do drible, né? No momento em que ele está driblando o outro jogador, tá? Passando com a bola, levando adiante, de certo, com certeza para fazer um gol, né? Então, essa tela também, as cores, o movimento, o jeito como ele desenha
faz com que a gente perceba esse movimento. E aqui, ó, na galeria Pintura em Movimento, nós temos mais imagens que nos dão essa impressão de movimento. Abrindo a galeria, nós temos a primeira imagem. Essa primeira imagem é linda, né? Vocês gostaram? Eu gostei muito, tá? É do pintor Vicente Van Gogh. E aí, o que ele retrata? O nome da tela é A Noite Estrelada. A gente não vê estrelas como elas são geralmente desenhadas ou pintadas com aquelas pontinhas. Os movimentos que a gente vê aí no céu, né, é de linhas, só que não são retas, elas são curvas. E dá a entender aí do movimento, né, de um movimento. Que movimento seria esse aí no céu? Seriam os movimentos das nuvens, né? Quando o vento passa pelas nuvens, vai levando as nuvens. Movimentos lindíssimos retratados aí por Van Gogh. Tela lindíssima, né? E aí a gente percebe o movimento, a gente consegue até sentir o vento, né? Se a gente se concentrar. E é essa impressão que a tela nos dá, né? Uma impressão de movimento. Movimento de quê? Dos ventos. E percebam que as curvas, né? O jeito de pintar não foi em linha reta, mas foi em curvas, tá? Justamente por isso que nos dá essa sensação de movimento. A segunda imagem é 727, tá? Ela é de Takashi Murakami. É um acrílico sobre a tela apoiado em paine. Tá bom? Então, aí, ó, é um movimento, né? Como se fosse um movimento. É um peixe, como se ele estivesse no fundo do mar, né? E aí, o jeito como ela foi pintada nos dá, né, a sensação de movimento das águas, movimento aí das, né, talvez sejam as algas que estejam aí embaixo aí do peixe, né? Ela nos dá uma sensação de movimento justamente pelo jeito do desenho, pelas linhas, pelas curvas, tá? Não são linhas retas. E a terceira imagem é o Grito, tá? De Edvald Munch, tá? E aí, essa tela, o Grito, ela é muito famosa, né? Então, nós percebemos pelo jeito da pintura, lá atrás, né? Dá a sensação de que? Dá uma sensação de movimento, também de vento, tá bom? A ideia aí é dessa pessoa que está bem na frente. É como se ela estivesse gritando e andando, né, ao mesmo tempo. E até as linhas do formato do corpo não são retos, são assim curvas e dão toda essa ideia de movimento. Também uma tela muito interessante, tá? Todas as imagens mostradas aqui são bem interessantes, bem bonitas e bem interessantes de ver, né? Como eles conseguem demonstrar através do desenho e passar, tá bom? Essa sensação de movimento. Gostaram das imagens? Eu gostei bastante. E aqui mais embaixo pede para você observar e para a gente conversar. Nós já conversamos sobre cada uma delas, tá? A primeira cena, né, é da partida de futebol. Na sua opinião, ela seria representada com cores quentes ou cores frias? Uma partida de futebol, a gente sabe, uma partida de futebol é muito intensa, os jogadores eles entram muito em atrito, batem, se tocam no outro, né? Às vezes levam um chute, é corrida, tá? O tempo inteiro atrás da bola. Aí o goleiro defende a bola, os jogadores chutam a bola em direção ao gol. Então é um esporte de movimento e movimentos intensos. Será que como a gente poderia representar esse movimento do futebol com cores quentes ou cores frias? Lembra que as cores frias ela traz o quê? Calma, calmaria,
né? E as cores quentes é totalmente o contrário. E aí, um jogo de futebol, que cores você usaria? Segundo, na obra Bicicleta, o grande destaque é o movimento que ela registra. Onde está o pé do jogador? O que ele faz com o corpo? O pé do jogador a gente viu, né? Lá na pontinha. E o corpo dele? Sendo que o corpo não está desenhado como realmente é um corpo, mas está desenhado o movimento que o corpo faz. O movimento que o corpo faz do jogador ao, né, fazer esse passe aí, que é a bicicleta. Terceiro, como o artista dessas duas obras conseguiram, os artistas conseguiram um efeito de movimento nas imagens. Nós já conversamos, né? Você vai responder essas 3 questões aí no seu caderno, tá certo? Tá bom? E por fim, nós temos um pouquinho do artista, do Rubens Gershman, tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre ele. O Rubens Gershman nasceu em 1942 no Rio de Janeiro. Para ele, a arte deveria ser acessível a todos, não apenas a quem pudesse ver em um museu ou uma galeria. Ele queria que todo mundo tivesse acesso à arte. O artista gostava de produzir obras com materiais diversos e com cores fortes. Personagens do mundo da política, do esporte, da cultura foram temas comuns em seus quadros. Rubens Gershman morreu em 2008 na cidade de São Paulo. Então, esse é um autorretrato do autor Rubens Gershman, tá? E foi ele que pintou esta imagem, tá? Do Garrincha, tá? Fazendo o movimento do drible e do futebol. Então, é uma imagem lindíssima, né? Uma pintura lindíssima aí em relação ao futebol. Ele gostava muito de colocar esses temas que tinham muito a ver com o cotidiano das pessoas. Gostava de envolver política, futebol na sua arte, tá? Você vai voltar para essas 3 questões, tá? Além de respondê-las, você vai fazer um desenho, só que não vai ser qualquer desenho. O desenho tem que dar a impressão de algum movimento, tá? E você precisa seguir aquilo que a gente conversou aqui. Todos esses artistas que pintaram, desenharam, essas imagens que a gente viu, todas essas obras de arte, eles não desenham em linha reta. A maior parte dos seus desenhos é em curva, é movimentos circulares. Ou seja, eu vou querer que você faça um desenho, você bole um desenho e depois pinte, tá bom? Pinte com as cores que você achar que tem mais a ver com esse movimento que você está tentando retratar. Você pode retratar como o Rubens fez o futebol? Pode. Você pode desenhar outra coisa? Pode também. Desde que nesse desenho a gente consiga perceber o movimento, tá bom? Disso que você está desenhando. Então você tem que pensar em algo que se movimente, tá bom? E através do desenho a gente vai perceber o movimento, do jeito que você desenhar, com as curvas, com os círculos, tá bom? Então faça um desenho bem criativo, tá? E mostre pra gente, registre, faça fotos dele e coloque lá no nosso grupo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, beijo, tchau!